por isso que às vezes a pessoa tá com dor nas costas, e aí ela ajeita a postura, em vez da postura da dor aliviar, a dor piora, Piora. porque ela aumentou a tensão muscular do músculo que já estava tenso. E por isso que quando tu pega e faz assim, e se cai no sofá, a dor, nossa, agora a melhor postura pra mim é relaxado. Por quê? Só que aí tu fica com aquele peso na consciência, nossa, essa postura é ruim, vou ajeitar. Aí tu ajeita e tu tensiona o músculo que já tá muito tenso e cansado. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, no episódio de hoje eu mandei importar um amigo meu lá do Rio Grande do Sul, direto de Caxias do Sul. O Vitor Cardoso, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Cara, muito obrigado pela moral no meu humilde podcast, certo? E hoje nós vamos fugir um pouco dos temas que a gente está acostumado aqui no canal. Em vez da gente falar sobre saúde mental e comportamento, nós vamos falar de saúde corporal, nós vamos falar de coluna especificamente. Porque o meu brother aqui, ele é muito fera. Então, ó, faz assim, ó, com a mão assim, ó. Vocês já seguem ele, tá vendo? Vocês já seguem ele aí. Segue aqui. E, cara, já vamos pras cabeças logo de uma vez, entendeu? Vamos lá, então. Cara, eu vou te contar a história da minha vida sobre a minha coluna. A minha coluna começou a dar problema quando eu tinha 14 anos de idade. Diz a lenda que eu tenho uma perna maior que a outra. Tá. Aí a perna maior que a outra dá... Se eu falar alguma besteira, você já me pausa aí. Tranquilo. Eu tenho uma perna maior que a outra, não sei quanto. Aí dá diferença no quadril. E a coluna já sai do quadril torta. Então ela já cria aquele LS assim. Aí, moral da história. Eu, com 14 anos de idade, já tinha lordose, cifose e escoliose. Tá. O meu sonho era fazer jiu-jitsu. O ortopedista falou assim: nem fudendo que você vai fazer jiu-jitsu. Você não vai fazer isso. Você não vai agarrar homem. Você não vai. Você tá proibido de agarrar homem. Não vai. Aí, o que acontece? Fui pra natação. Fiquei 18 anos na natação. Cansei de contar azulejo. Só que minha coluna ficou top, né? Ah. Não precisei usar aquele colete e babá. Agora, a pergunta que eu me fiz a vida inteira. A coluna ela é tão frágil assim mesmo? A gente tem que tomar todos os cuidados ou a gente pode simplesmente meter o louco e ir pro jiu-jitsu? Tá, então, primeiro de tudo, queria agradecer o convite por estar aqui hoje, tá, Otávio? Muito obrigado de coração por estar abrindo esse espaço pra gente estar falando um pouco mais sobre coluna, sobre... A moral é minha, cara. Você que tá me dando moral, Rapaz, velho. e vamos começar por partes, então, né? Essa história é muito comum a gente estar escutando de que, poxa, uma perna maior que a outra, eu tenho uma alteração de 1 centímetro, de 1 milímetro, 2 milímetros, e isso vai começar a gerar compensações na minha coluna, eu vou ficar todo torto, né? Cara, isso é completamente normal, tá? Nós não somos simétricos, então eu sempre vou ter uma perna maior do que a outra. É natural com que isso aconteça. Então é natural que tenha uma discrepância entre uma perna e outra de alguns milímetros, de 1 centímetro até. Isso é natural. Quando começa a passar desse número, aí sim começa a ser algo um pouco mais preocupante. Mas quando a gente vai num profissional e ele bota a gente deitado de barriga para baixo e olha, tem uma diferença assim, ó, mínima de um pé para o outro, isso é natural. Todo mundo tem essa diferença, porque a gente não é simétrico. Nós temos tensões no corpo que vão gerando essas pequenas alterações. Então isso é natural acontecer, tá? E isso não tem que se preocupar em relação a isso. Tá? E a gente começa a entrar em outras questões também, quando começou a comentar de eu tenho lordose, eu tenho cifose. Essas curvaturas são curvaturas naturais da nossa coluna. Então, se a gente jogar no Google agora, coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica, a gente vai ver que a nossa coluna, ela faz um S aqui, depois ela faz uma volta aqui, e depois ela faz outra volta. Então ela tem esse desenho, a nossa coluna. Por quê? Porque a gente tem uma lordose na cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. Para que serve essas curvaturas? A nossa coluna não é reta. Ela tem essas curvaturas porque essas curvaturas elas absorvem o impacto que está acontecendo. Então se a nossa coluna fosse para ser reta igual uma chapa, ela seria igual o osso da perna, igual o fêmur, que ele é reto. Mas não, a nossa coluna tem o quê? Articulações, tem discos, porque esse movimento que ela tem, ele facilita a absorção de impacto. Então é natural com que tenha isso também. Porque se ela fosse completamente reta, eu acredito que a absorção de impacto seria pior, muito maior. O impacto na coluna seria muito maior. Como a coluna tem essas curvas,
ela consegue É um absorver efeito melhor de o impacto. mola, vamos assim dizer. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, por isso que não é algo que a gente tenha que se preocupar. E algumas pessoas vão ter daí que se fala da hiperlordose, hipercifose, que nada mais é que algumas pessoas vão ter uma curvatura um pouco maior. Então essa pessoa ela vai ter uma maior curvatura, uma hiperlordose. Então, em vez de ser um S aqui, o S é um pouco maior. O S ele vai ser desse tamanho, em vez de ser um pouco menor. É só essa que é a diferença. E conforme essa pessoa vai se desenvolvendo, o próprio corpo dela vai se adaptando. Porque essa curvatura não aparece do dia pra noite. Nossa, nasce com ela, né? Tu nasce, não é que tu nasce com a coluna normal. Sim, Entre aspas. sim, com as curvaturas todas naturais, iguais. sim, sim. E conforme o tempo vai passando, algumas pessoas vão desenvolvendo um aumento dessa curvatura. Sim, sim. Só que conforme ela envelhece, conforme a gente vai se desenvolvendo da criança, adolescência, fase adulta, o próprio corpo vai se adaptando a essas curvaturas. E elas não passam mais a ser algo ruim. Porque o corpo se adaptou àquilo. Tu sempre cresceu assim, tu sempre viveu assim. E o teu corpo foi se acostumando a tudo que estava acontecendo. Então não é que seja algo ruim ter essas curvaturas, é natural. E algumas pessoas vão ter uma curvatura maior e outras menores. Eu fiz, quando eu era criança, assim, eu fiz 1 milhão de RPGs. A gente até tava dando risada, né? O tal do forno de não sei o quê. Forno de Bayer, forno Baker. de... Baker. Eu Isso. fiz essa porcaria na coluna. Se você não sabe o que é o seguinte. Parece uma casa de cachorro, só que vazada dos dois lados. Aí coloca nas costas do infeliz, no caso era eu, e botava, tipo assim, 60 graus assim lá dentro. Você ficava suando que nem um porco desgraçado. Só faltava jogar um sal grosso em cima assim, virar uma pururuca nas costas da pessoa. Juro pra você. Aí depois eu fiquei sabendo que não funciona. O principal motivo pelo qual eu trouxe você aqui é pra você desmistificar tudo aquilo que a gente tem em relação à coluna, porque eu vivo isso há 39 anos, mano. 39 anos. Entendeu? Então vamos à primeira pergunta objetiva. Natação, realmente é tudo isso mesmo pra coluna ou rola uma hipervalorização de natação? Rola uma hipervalorização. Mentira. Cara, natação é bom porque ela vai trabalhar o alongamento, vai trabalhar as musculaturas, mas ela não é o suprassumo. Ela não vai salvar a tua coluna. Tu não vai ser uma nova pessoa por fazer coluna. Ah, mano. Tá? Caralho, velho. É porque tem muita coisa que a gente não tem tanto estudo assim, virando tudo coisas das cabeças das pessoas, dizer assim, ah não, isso aqui é bom, ó, faz desse jeito que tá alongando os braços, tá esticando a coluna, tem menos impacto que outras atividades, então isso aí é bom pra quem tem problema de coluna, pra quem tem problema de coluna. Porque pra mim foi vendido desde os 14, Sim. tá? Foi vendido que é o seguinte, natação é a cura. Alonga. Se você não tiver natação, eu confesso, eu ganhei ombro largo na natação e no jiu-jitsu. Isso daqui é da natação e do jiu-jitsu. Mas assim, chegavam pra mim, pra minha mãe e falavam assim, que você precisa nadar muito. Eu fiz 18 anos de natação sem gostar de nadar, velho. Mas será que tu não tinha predisposição a ter ombro largo? Meu pai não tem, não. Não sei. Ninguém da família? Porque vamos Não, é que teve uma época da minha vida que eu desenvolvi bastante, assim, sabe? Você vai me falar que essa parada de desenvolver ombro largo na natação também é mito? Porque, não, ó, pensa assim comigo. Vamos supor, o meu pai tem 1,70. Mas o meu vô tem 1,86. Eu sou alto pelo meu vô. Eu não sou alto pelo meu pai. Senão, Meu Deus, a gente velho. começa a pensar em outras formas de raciocínio. Porque então todo mundo que faz natação vai ficar mais comprido? Vai ter o osso mais largo? Não, eu não falo osso mais largo, mas se você até olhar, até mesmo a mulherada que faz natação, você já viu a mulherada que Mas que compete? trabalha musculatura. O ombro das minas é desse tamanho, Mas é velho. porque trabalha musculatura. Então qualquer outra área que trabalhar musculatura vai crescer. Então não Percebe? necessariamente precisa Não ser a natação, necessariamente. pode ser qualquer outro Não estilo. necessariamente precisa ser a natação. É que a natação acaba estimulando muito mais essa área. Mas não é por causa dela que tu vai ter um osso mais largo. O teu osso vai desenvolver igual, porque tá na tua genética. Tu não vai mudar a genética do teu osso. Percebe? Senão a gente começa a entrar naquela teoria de Darwin. De evolucionismo. Cara, eu tô pasmo, de verdade, Tá? assim. E outra coisa que tu falou ali. Ah, eu tinha escoliose, né? Eu tinha escoliose. Tem uma coisa que a gente fala de exames de imagem, né? Que é, quem vai no médico fazer um exame? É quem tem dor ou quem não tem dor? Quem tem dor. Quem tem dor. Quem não tem dor, não acorda de manhã. Hoje eu quero fazer um raio-x. Hoje eu vou fazer uma ressonância pra ver como é que eu tô. Hoje tirou... Não, a pessoa não faz isso. Então a gente só sabe como é que é a coluna das pessoas que... Tem dor? Quem não tem dor, como é que é a coluna delas?
Quem não tem dor tem escoliose? Tem. Eu não Quem tinha não pensado. tem dor tem desgaste? Quem não tem dor tem hernia de disco? Entende? A gente não sabe disso. Não sabia. Começou esse estudo, a primeira vez foi um médico na Inglaterra, em 94, que ele resolveu, todas as pessoas que tinham dor, tinham hernia de disco, tinham desgaste, tinham isso aqui, ele falou assim, então tá, eu quero fazer um exame numa pessoa sem dor, pra ver como é que essa pessoa tá. E ele viu que essa pessoa sem dor também tinha hernia de disco. Aí levantou uma pulga atrás da orelha, né? Poxa, como é que uma pessoa sem dor tem hernia de disco? Se até hoje a gente sabia ou a gente acreditava que a hernia de disco estava causando dor na coluna das pessoas. Em 2015, um novo grupo de médicos resolveram pegar 3.000 pessoas, se não me falha a memória, dos 20 anos aos 80 e fazer uma ressonância magnética nessas pessoas. E elas não tinham dor nas costas. Então pegaram 3.000 pessoas dos 20 anos aos 80, dividiram esse grupo e bateram um exame de imagem dessas pessoas. Eles viram que a partir dos 20 anos já tinha gente com desgaste na coluna e não tinha dor. E quanto mais velha essa pessoa ia ficando, maior a probabilidade dessa pessoa ter desgaste na coluna e não ter dor. Desgaste, degeneração discal, hernia de disco, espondilolistese. Então tudo ia aumentando conforme a idade da pessoa ia passando. E mesmo assim essa pessoa não tinha dor. Então começou a entender que alterações nos exames de imagem é um processo natural do envelhecimento da coluna. Porque tem pessoas que têm hérnia de disco no exame e não tem dor. E tem pessoas que têm hérnia de disco no exame e tem dor. E tem a pessoa que não tem hérnia de disco no exame e também tem dor nas costas. Você tá me falando, então, que não necessariamente a hernia de disco causa dor? Exatamente isso. Na verdade, 95% das hérnias de disco não causam dor Não, nas peraí, costas. calma, peraí. Pera. 95% das hérnias de disco não causam dor. Não. A maioria das hérnias de disco não é o que está causando a dor na coluna daquela pessoa. Justamente porque eu só sei que eu tenho hérnia de disco porque eu fiz um exame de imagem porque eu estava com dor. Quem não tem dor não vai fazer exame. Porque esse é um processo que vai acontecer com a maioria das pessoas que provavelmente, que até hoje é a maior, o que se sabe sobre hernia de disco é que a principal causa da hernia de disco não é carregar peso, não é o impacto, não é o ficar muito tempo sentado, não é o que a maioria das vezes a gente acaba acreditando. O principal fator para desencadear a hernia de disco é genético. Tá. Então aquela história assim, eu trabalhei a vida inteira na roça, no interior, né? Que vamos supor, eu sou de Caxias do Sul, né? Então lá ainda tem muita gente que vem do interior para fazer tratamento e tudo mais. E a pessoa fala assim, não, porque olha só, Vitor, eu trabalhei a vida inteira no pesado e agora minha coluna tá ferrada. Mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que trabalhou no banco, sentada numa cadeira a vida inteira, que nunca fez esforço. E a coluna tá ferrada igual, com dor igual. Então qual que é o padrão, vamos assim dizer, para uma coluna doer? É caso a caso. Então tem gente que vai ficar muito tempo sentado e vai ter dor na coluna. Tem gente que vai ser fitness e fazer exercício pra caramba, vai ter dor na coluna. Tem gente que vai nascer com uma predisposição genética pra ter dor na coluna. Em outras palavras, a dor na coluna, ela vai existir, mas não necessariamente você vai saber o porquê, é isso? Exato. Demorou 39 anos pra eu... Eu juro pra você. Eu jurava que eu era um expert em coluna só de coisa que eu acreditava que você tá me falando que não faz o menor sentido. O negócio da perna maior, eu já jurava que era um negócio assim, tanto é que sabe aquelas explicações automáticas que você tem na vida? Eu já falei isso pra muita gente. Minha perna é maior que a outra, e a coluna sai assim, a coluna É porque sai... faz sentido. Na nossa cabeça faz sentido. Entende? Fica mais fácil você aceitar. Tem o livro que não sei se já leu, do Rápido Devagar, do Daniel, acho que é Daniel Kahneman, que é 2 formas de pensar. No livro ele fala que a gente tem um cérebro que pensa rápido e um cérebro que pensa devagar, né? Só que é o seguinte, a nossa mente, ela sempre vai pensar da maneira mais rápida e que faça o maior sentido para nós, né? E toda história tem 2 lados. Toda moeda tem 2 caras. Só que a gente só enxerga uma moeda. A gente só enxerga um lado dela. Então, assim, no livro ele dá um exemplo que eles foram pesquisar para saber quais eram as melhores escolas do estado da Pensilvânia.
E eles viram que as melhores escolas eram as menores. Tu consegue me dizer agora por que que as menores escolas são as melhores? Consegue me dar hipótese de dizer por que que isso acontece? Consigo. Eu consigo falar pra você que, sei lá, os professores dão mais atenção pra quando tem menos alunos, tem menos distração na sala de aula por ter menos alunos. Aí você começa a achar coisas Que façam sentido. que façam sentido por ter menos alunos. Perfeito. Só que se eu te falar que as piores escolas também são as menores. A tua teoria, porque o acompanhamento próximo tem na melhor, tem na pior. Faz sentido. A distração tem na menor, tem na pior. Então a nossa mente só enxerga um lado da história. Que é o lado que faz sentido pra gente. Não, porque a minha perna é uma mais curta que a outra, que não sei o que. Tá, pronto, encaixou. Faz sentido? Faz, pronto. Morreu a história aí, eu não preciso dar explicação. Porque isso faz sentido pra mim e é minha verdade. Só que eu esqueço que tem outra pessoa que também deve ter uma perna diferente e não tem dor. Da mesma maneira que as pessoas falam assim, porque eu tenho muito desgaste na coluna. Eu digo, sim, a minha avó tem 89 anos e também tem desgaste. Quem tem mais desgaste? A minha avó com 89 ou eu tô com 30? A minha avó não reclama de dor nas costas o dia inteiro, mas tu com 30 tá reclamando. Será que é o desgaste mesmo? Ou tem outras coisas que a gente precisa começar a analisar e entender? Porque é muito fácil culpar isso porque faz sentido. Então se faz sentido é verdade. Você acaba endossando algo... Caramba, 39, 40, vamos arredondar pros 40. 40 anos acreditando num negócio desse. Porque dor é uma experiência emocional e individual de cada um. Baseado no que aconteceu na minha vida. Baseado em tudo que eu aprendi ao longo da minha vida. Uhum. Isso vai mudar diretamente com tudo que acontece ao meu redor. Então vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Eu quebrei o meu pé jogando futebol, né? Ovelha não é pra mato, já dizia meu pai. Ovelha não é pra mato, vai fazer o que não sabe. Fui jogar futebol, quebrei o dedo. Quebrei o dedão. Joguei o jogo inteiro com o dedo quebrado. Não sabia que tava quebrado, joguei igual. Cheguei em casa, o dedo tava inchado, tá? Beleza, fui fazer o raio-x, dedo quebrado, tá? Fui no médico, vai ficar 30 dias sem botar o pé no chão. Sem botar o pé no chão não, com uma botinha pra não mexer o dedo. Fiquei os 30 dias, não consolidou nada o meu dedo. Mais 15 dias, depois tu tira. Tá, fiquei mais 15 dias, fiquei 45 dias de bota, e os outros 15 dias, em vez de eu caminhar com o pé inteiro no chão, eu caminhava só com a lateral, não botava tanta carga ali, porque Pra não sobrecarregar o dedo quebrado. Porque eu tinha medo que se eu botasse muita carga naquele osso que não estava consolidando, ele nunca consolidasse. Tá? Sexta-feira, dia 16, eu fiz o meu terceiro raio-x. Sexta-feira, dia 16, fiz o meu terceiro raio-x. Mas você quebrou o pé quando? Quebrei o meu pé há 2 meses. Tá. Então eu fiquei 60 dias, mais ou menos, né? Com o pé quebrado, com o dedo quebrado. Ainda tá quebrado. Sexta-feira eu fiz o meu terceiro raio-x. Eu olhei o raio-x. Puta, tá muito fodido. Isso que eu entendo, né? Mas como eu digo que paciente é paciente. Eu tô no mesmo lugar de vocês. Eu sou paciente, naquele momento era paciente, não era fisioterapeuta. Eu tava olhando como paciente. Eu pensei, puta, meu dedo tá fudido. Já era. Vou ter que operar, tô ferrado. Desde que eu olhei o meu exame, meu dedo começou a doer mais pra caminhar. Desde que eu olhei meu exame, meu dedo começou a doer mais pra caminhar. Eu comecei a mudar toda a minha pisada pra não sobrecarregar o meu dedo pra não machucar. A cabeça do ser humano é um negócio muito louco, surreal, né, cara? E aí chegou segunda-feira, eu fui no médico, o médico olhou o meu raio-x e disse: cara, isso aqui tá melhor do que eu imaginei. Pode começar a caminhar normal aí, daqui já pode fazer bicicleta, caminhar um pouco. Daqui 3 semanas tu começa a dar um trotezinho, daqui 1 mês tu começa a correr. Daqui 2, 3 meses tu começa a fazer deslocamento lateral, daqui 6 meses pode voltar a jogar futebol. Daqui a 7 meses você tá no taekwondo e na capoeira. Isso. Porque a nossa mente, ela não entende muito o que está acontecendo. Ela procura algo lógico que faça sentido. E eu olhei aquilo, eu me assustei. Como eu me assustei, eu mudei todo o jeito que eu estava caminhando. E como, poxa, tá quebrado ainda, se eu botar peso vai machucar mais. Então eu vou parar de botar peso. Então olha como a gente vai mudando todo o nosso comportamento. Então a dor, ela envolve diversas questões no nosso corpo. E toda dor é um evento cerebral. Então a dor ela acontece no cérebro e ela reproduz o nosso corpo. Tá? Então a dor é um evento cerebral. Eu costumo dizer para os meus pacientes que toda dor é um alarme de algo que está machucando o meu corpo ou de algo que pode vir a machucar. Não significa que vai. Então se o meu corpo acreditar que algo vai machucar ele,
ele vai disparar o alarme de dor para evitar com que tu se machuque, baseado nas experiências que tu já teve. Baseado em tudo que já aconteceu contigo, em tudo que tu já escutou sobre o assunto, em tudo que tu já viu sobre o assunto, teu cérebro tem as informações guardadas e ele vai perceber aquilo baseado na informação que subiu e que chegou nele. Então é um alarme. Só que esse alarme ele pode acabar falhando também. E alguns fatores do nosso dia a dia fazem com que esse alarme acabe falhando. Faz com que esse alarme dispare em momentos que não tem nada machucando o corpo. Eu digo que é como se fosse o alarme de um carro, né? Então a gente está caminhando na rua e o alarme do carro dispara sem ter ninguém perto. O alarme do carro falhou. O alarme do nosso carro ele falha quando eu tenho medo de fazer determinados movimentos. Eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Eu tenho medo, Vitor, dobrar a coluna eu tenho muito medo, porque vai estragar, vai machucar. Eu aprendi que eu não posso me abaixar dobrando a coluna, porque se eu me abaixar dobrando a coluna, vai estourar a minha coluna. Você sabe que isso faz muito sentido? Voltando a falar do ortopedista lá, né? Aí o ortopedista falou assim pra mim, você só vai fazer natação. Não, mas eu quero fazer jiu-jitsu. Não, jiu-jitsu não é pra você. Você vai passar por essa vida sem sair na porrada com os amiguinhos. Você não vai agarrar homem. Você quer agarrar homem? Não vai agarrar homem nessa vida, não vai. E eu... Não, mas eu quero fazer jiu-jitsu. Não. Você não tem coluna pra isso. No jiu-jitsu tem muita torção de quadril. Não é pra você, não é pra você. Beleza. O que acontece? Vai muito de encontro isso que você tá falando. Eu entrei no jiu-jitsu já assim... Não posso deixar forçar minha coluna. Aí, conforme foi passando... Conforme vai passando o tempo... tem uma posição no jiu-jitsu que se chama emborcada, que você tá deitado de barriga pra cima, o cara pega suas pernas e joga suas pernas pra cima da tua cabeça. Tipo, se emborca mesmo, assim. Sim. Tipo, você pega um balde assim, ó, e... Gira. E emborca. Você pega essa galinha aqui, ó, pega os pés dela e joga... Assim. Aí, viu? Foi isso que tu fez? É isso aqui. Não, isso aqui que eu não podia deixar fazer. Sim. Entendeu? Isso aqui não podia deixar fazer. Agora ela ficou toda torta. Você conhece um fisioterapeuta bom, hein? Olha, vou ligar pra ele. Aí o que acontece? Até hoje, faz 14 anos que eu treino jiu-jitsu. Até hoje, quando eu chego numa posição de emborcada... Já era. A coluna começa a doer. Não. Dispara um negócio de tipo assim... Não. Você não vai ficar nessa posição. Você não vai ficar nessa posição. Tipo, eu ensino pessoas o que dá pra fazer dali. Eu ensino meus alunos o que dá pra fazer dali. Só que eu não permito ninguém me colocar naquela posição. Já viu aquele gato que não fica com a barriga pra cima? Nunca. Ele fica em qualquer posição. Menos... No seu colo. Menos de barriga pra cima... Eu coloquei isso na minha cabeça que, tipo assim, se alguém vier nessa posição onde eu corro o risco de alguém me emborcar... Já era. Meu irmão... Vira um touro. Eu acho que é o único momento que meu jiu-jitsu tá afinadíssimo é pra não deixar chegar nessa posição. E em 14 anos nunca aconteceu. Eu nunca permiti que alguém me emborcasse, assim. Eu saio de qualquer outra forma... Entendeu? E tu entende que isso aí tu pode estar fudendo mais, tu pode piorar mais, porque tu pode fazer um esforço a mais que a tua coluna não tá preparada. Mas já aconteceu. Isso, pelo medo disso. A última vez que eu travei a minha coluna... Foi fugindo disso. Foi fugindo disso. Isso, porque aí tu força de uma maneira errada. Só puxando um gancho para duas situações diferentes. Quando a gente pega em relação de cruzado, ligamento cruzado do joelho, um dos maiores riscos também de lesão, da pessoa se machucar de novo... É o medo de voltar pro esporte e repetir o movimento que lesionou. Então, muitas vezes o jogador que rompeu o cruzado, volta a jogar, rompe de novo, é porque ele ainda tem um medo de fazer um movimento que ele fazia antes. Ele faz de uma maneira errada, né? Ele não gira direito e não faz o movimento correto e acaba sobrecarregando mais ainda o cruzado e lesiona de novo. O maior exemplo desse foi o Anderson Silva, naquela lesão que ele teve, que ele quebrou a perna. Ele tomou a porrada que quebrou o osso, não foi? Não, ele chutou, né? Sim. Ele chutou o cara e ele quebrou a perna. E ficou... Você imagina, aí colocou uma placa de titânio ali. Agora ele pode chutar à vontade. Mano, coitado do outro. Não, imagina, só que a cabeça dele pra chutar. Isso. E outro exemplo, eu atendi hoje uma paciente... Lá de Portugal, que ela tem cervical, dona cervical, e ela tem enxaqueca, né? E aí ela falou assim pra mim, Vitor, eu tô bem melhor e tudo mais, mas tem uma coisa que não melhora. Eu não consigo usar bolsa. Então, como assim? Eu boto a bolsa aqui no ombro, a minha dor começa a aumentar muito. Começa a desencadear uma dor que vem daqui, sobe pra minha nuca e não para de me incomodar. E aí, mesmo dependendo se eu uso muito tempo a bolsa, eu posso fazer os exercícios que tu me passou, que a dor não passa.
E aí eu falei da consulta hoje, eu disse, então tá, pega a bolsa. Bota a bolsa. Tu tá bem? Tô sem dor. Bota a bolsa. Ela botou a bolsa, ela fez assim. Por quê? Ela nem percebe, nem... Ela tem um medo de sentir a dor. Então, o medo de sentir a dor por causa da bolsa gera um mecanismo de proteção que aumenta a tensão da musculatura dela. E aumentando a tensão da musculatura dela, começa a aumentar a tensão da musculatura e, como consequência, começa a aumentar a dor. Então, o problema dela ali com a bolsa era que ela tinha esse mecanismo dela de medo e receio de sentir dor. Então, para se proteger, como ela sabia, como o corpo dela compreendia como é que ela se protegia, era aumenta a tensão. Por causa da bolsa. Porque vai machucar, então eu vou me proteger. Aumentava a tensão da musculatura. O que eu fiz com ela? Um exercício de respiração, conversei com ela, fiz um exercício, eu pedi, como é que tá agora? Ela disse, nossa, ainda tem um pouco. Mas sabe, nem se compara como estava antes. Isso que a bolsa não tinha nada dentro, era só literalmente a bolsa. A bolsa vazia. Só de botar uma bolsa A aqui... simbologia da bolsa fazia com que ela travasse com que ela travasse. Nossa. Porque um dos principais mecanismos de dor, quando a gente pensa em um paciente que tem uma dor crônica, né? Que é uma dor que está com essa pessoa há mais do que 3 meses e não precisa estar todo dia. Então, sempre que ela usa a bolsa, dói, já é caracterizado como uma dor crônica. A gente caracteriza ela como uma dor crônica recorrente, né? Então, sempre que ela bota a bolsa, dói. Uma das principais, um dos mecanismos que causa dor no nosso corpo, a gente chama de dor nociceptiva. Nome estranho, não precisa decorar, né? Dor o quê? Então, dor nociceptiva, ela é caracterizada, então um dos mecanismos dela é uma dor que ela é química não inflamatória. O que isso significa? Tem uma alteração química acontecendo ali no músculo, mas não tem uma inflamação propriamente dita acontecendo. Não tem uma inflamação acontecendo. Tem um componente químico desencadeando a dor, mas esse componente químico não é uma inflamação. Tá? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente vai para academia, a gente faz força com a musculatura, contrai o músculo, acaba liberando ácido lático, lactato. O excesso desse ácido lático acaba desencadeando a dor pós-treino, a dor muscular, todo aquele processo. Agora imagina uma pessoa que está 100% do tempo com a musculatura tensa. Tá o tempo todo o músculo contraindo, tá o tempo inteiro o músculo liberando ácido lático. Tá acumulando ácido lático ali. Então tá gerando um processo de uma dor que ela é química, mas não é inflamatória. Então por isso que quando ela bota a bolsa, aumenta a tensão, já é uma região que ela tem por tensa por natureza. Ela bota a bolsa, aumenta mais ainda a tensão. Começa a provocar esse mecanismo. Quando tu relaxa a musculatura, nossa, passou. Por isso que quando a pessoa tem esse mecanismo de dor, ela bota uma bolsa de água quente, a dor passa. Essa é aquela pessoa que tem essa característica de dor, é aquela pessoa que vai para baixo do chuveiro, escorre água quente e diz, nossa, que alegria, que coisa boa. Fica horas, toma o banho e diz que deixa a água batendo mais uns 10, 15 minutos só para relaxar bem. Por quê? Tá com o músculo muito tenso. Então não adianta tu fazer outras técnicas, tu precisa relaxar essa musculatura. E o calor é uma alternativa. Só que o calor ele vai agir ali. Relaxou a musculatura, beleza. Mas o que está desencadeando esse padrão de musculatura tensa? E aí a gente começa o tratamento. Então a bolsa de água quente ela vai ser o quê? Um auxiliar no tratamento, não é um carro-chefe. Ela precisa estar presente para auxiliar. É uma alternativa que a gente tem para agir no mecanismo da dor. Depois, ao longo do dia, a gente pode entrar com exercícios que vão mobilizar a musculatura e tirar a tensão. Mas percebe como é algo um pouco mais complexo? Porque, assim, para leigos, como, crenças do Otávio. Que isso daí tudo era desencadeado porque minha perna é maior que a outra. 2, toda dor é inflamação. Entendeu? Tandrilax, meu querido, é de manhã com sucrilhos, entendeu? Eu pego o bolo assim, com leite, assim, caixa de Tandrilax, assim, Dorflex, né? E leite e manda pra dentro. Pra mim, toda dor da coluna era porque tinha alguma coisa inflamada. Eu nem sabia que existia esse negócio. Tanto que tem dores na coluna que tu toma um relaxante muscular e a dor não passa. É verdade. Porque o problema não é por tensão muscular, então tu pode se entupir de relaxante muscular. Olha como muda a percepção de tudo que tá acontecendo. Caralho, mano. Tá, calma. Você tá abrindo umas caixinhas na minha cabeça que tá explodindo tudo aqui.
Vamos primeiro falar de inflamação. Eu queria que você falasse sobre remédios. Porque se eu te mostro a minha farmacinha, meu querido... Dorflex, Tandrilax, Tilenol, paracetamol, o que é? Tá, eu tenho, basicamente, quando é crônico, eu tenho 3 grandes grupos de dor. Nociceptivo, neuropático e nociplástico. Nome feio, nome estranho. Tá. Nociceptivo, basicamente... Elas doem de formas diferentes ou não? Doem de formas diferentes. Tá. Nociceptivo, neuropático, nociplástico. Nociceptivo, pra a galera entender. Caiu, bateu o joelho. Tá. Tem um machucado ali. Tem um machucado. Neuropático. Pode ser algo central, sistema nervoso central, ou periférico. Um nervo periférico, um exemplo de um nervo periférico, ciático. Tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele. E a gente tem a terceira, que é a nociplástica. Que aí é uma outra categoria, que ela é mais complexa de tratar. Porque essa é aquela pessoa que ela não tem nenhuma alteração, mas ela tem uma dor. Então, um exemplo seria a fibromialgia. Que é aquela pessoa que ela diz, nossa, Vitor, só de botar... Eu vou tomar banho e a água bate aqui em cima e só da água bater já me dói. Então, percebe que tem uma alteração muito importante na percepção que o cérebro tem em relação ao que está machucando ou não tá? Porque concorda comigo que uma água batendo aqui não machuca? Não vai machucar, mas pra ela, o corpo dela entende que tá machucando. Entende como agressão. Entende como agressão. Caramba, velho. Então são várias percepções diferentes. Então cada tipo de medicamento, ele vai agir em uma dor específica diferente. O Dorflex, ele vai ajudar muito numa dor que ela é nociceptiva. Mas tu vai tomar pra uma dor nociplástica? E o paciente, ele pode ter mistura dessas dores. O paciente, ele pode apresentar, por exemplo... Ele pode apresentar uma enxaqueca, que é caracterizado com uma dor nociplástica, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter muita tensão muscular, que é caracterizado com uma dor nociceptiva. Então, a enxaqueca vai precisar de um tipo de tratamento, e a dor nociceptiva, que ela tem por tensão muscular em excesso de estresse, do trabalho, de ficar muito tempo na mesma posição, de inúmeros fatores, vai precisar de outro tipo de tratamento. Qual que é o grande problema? Por muito tempo, a gente tratou todo mundo como se fosse a mesma coisa. Então, dor é dor e azar do goleiro. Tu que te vire. Tanto que era isso que se fazia com o ciático. Né? Toda dor que descia pra perna é ciático. Sempre foi ciático. Só que a dor no ciático ela tem características específicas. A dor ela tem que vir associada, tem que ser um risco que desce pela perna. A pessoa sente queimar, sente rasgar a perna. Não é uma dor que me desce pra perna, é uma dor insuportável. A lateral do joelho. Pode descer pra lateral do joelho também, pra panturrilha. A minha é dessa daí, a minha é dessa. Entende? Só que tem uma outra característica. Que a pessoa pode ter uma síndrome, ou ela pode ter um ponto gatilho, um excesso de tensão no piriforme, que vai desencadear uma dor que desce pela perna também. Então tem que fazer testes específicos para ver se tem uma tensão no nervo. Por quê? Se a pessoa tem um problema no piriforme, que é no músculo, a dor é parecida, desce para a perna. E o problema é no piriforme, eu levanto a perna da pessoa, um exemplo, bem grosso, a grosso modo, levanto a perna da pessoa, não dói. Por quê? Porque o nervo não gosta de ser alongado. Então se o problema está no nervo, eu vou erguer a perna da pessoa, eu vou gerar uma tensão no nervo, a pessoa vai gritar de dor, não vou conseguir nem erguer a perna. Quem já teve uma dor no ciático, alguma dor de nervo, vai entender que o mínimo movimento que tu faz sensibiliza o nervo e a pessoa já para. Entende? Então são questões diferentes. E por muito tempo tratou tudo da mesma maneira. Tá com dor? Alonga. Tá com dor? Alonga. Tudo alonga. Só que se eu tenho uma dor que é neuropática, eu não posso alongar. Porque se eu alongar, eu vou irritar mais o nervo. E se eu irritar mais o nervo, eu vou aumentar a inflamação. Então tem muita gente que faz o alongamento e a dor até ameniza, porque relaxou o músculo, mas depois a dor piora. Tem muita gente que não consegue nem alongar. Se a dor do ciático está muito aguda, a pessoa não vai nem tentar alongar o mínimo movimento que for ameaçar fazer, ela já vai dizer, nossa, tá muito forte. Nossa, me veio um negócio na cabeça aqui agora. Fui no churrasco na casa do meu brother, e lá tinha meia dúzia de aluno meu lá, e quando eu falo aluno meu é faixa dos 20, tá? 20... Early 30s. 31, 32, por aí, sabe? Vamos aí brincar de braço de ferro. Vamos aí, mestrão. Vai o mestrão lá brincar de braço de ferro. Aguenta agora.
Enfim, tava num churrasco bebendo cerveja. E tinha um francês lá, que era cunhado do meu brother. Ah, não podia fazer Eu feio, falei, né? você acha que eu vou perder pra esse francês? Vem aqui, francês. Meu irmão, uma epicondilite no meu cotovelo. Mas esse negócio é muito chato. Aí a pergunta é, o nervo ele demora mais pra sarar que o músculo? Ou é outra viagem completamente São diferente? coisas diferentes. Epicondilite inflamou o epicôndilo, que é onde se insere o tendão da musculatura. Tendão é chato. Eu sei. Tendão faz é tempo, chato. hein? E faz tempo, hein? E o tratamento ele precisa ser diferente. Você sabe qual que é o meu tratamento, né? Foda-se. Conhece o tratamento do foda-se? Conheço. Eu digo que a gente é assim, porque a nossa tendência é achar que as coisas vão se resolver de forma natural. Mas resolvia. Quando eu tinha a tua idade, resolvia. Entendeu? 10 anos pra frente. Você tá com 27. 28. 10 anos mais pra frente, Não resolve. Mas vai resolver. Vai passar muito tempo, cara. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, foda-se. Agora, qualquer coisinha. Ai, tô Todo morrendo. rengo. Meu Deus do céu, velho. Cara, mas é isso aí. Então tudo vai mudar. Todo tipo de dor, o tecido que tá sendo lesionado, que não tá sendo lesionado ou que tá sendo lesionado, tudo isso vai depender. Por exemplo, osso é no mínimo 2 meses pro osso reconstruir completamente. No mínimo. Eu já tô há 2 meses, meu osso não reconstruiu, porque onde tá o meu osso não gera impacto suficiente. Tá. Então a minha fratura ela foi um deslocamento meio lateral, então não tem um impacto para estimular a produção óssea que guia um osso no outro. Então demora mais para consolidar. Então tudo vai variar. Vai variar de pessoa para pessoa, de alimentação, de sono. Porque é no sono que ocorre o processo anti-inflamatório do corpo. Então se eu não durmo bem, o meu corpo não se recupera. Calma, vamos lá. Alimentação tem a ver com a recuperação de fratura, De tudo! Claro, pensa que a alimentação é os nutrientes que vai pro corpo. Se tu não se nutre bem, como é que seu corpo vai se nutrir? Né? 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 Então se tu só come, é só Coca-Cola, Doritos... Você que tá aí falando que eu sou burro, que eu tô ouvindo vocês, credo que entrevistador burro. Não mete o louco não. Não mete o louco não. Entendeu? Quando você quebrou um braço, quebrou a perna, torceu não sei o que lá, eu duvido que você deixou de comer pizza, lasanha, Burger King. Não sou tão burro assim também, não. É importante, não é isso que vai fazer toda a diferença. Sim. Né? Tipo, às vezes... É que a boa alimentação, a vida saudável, ela é boa pra tudo. em todas as Exatamente. coisas. Sim. A vida saudável é boa pra tudo, exato. Sim. Mas influencia nas dores, tanto que tem a dieta mediterrânea, é uma dieta anti-inflamatória, ela auxilia nas dores. Eu atendi uma vez uma paciente que ela falou assim, ela tava com síndrome do piriforme. Ela me mandou uma mensagem assim, Vitor, eu não aguento mais tomar remédio porque tá atacando meu estômago. Então ela não tava conseguindo nem comer mais, porque o remédio começou a atacar. De tanto remédio que ela tomava. De tanto remédio que ela começou a tomar. Tudo automedicação. Não, a medicação que foi indicada para ela, mas de qualquer jeito acaba ferrando o estômago, né? Então vamos pensar assim, a gente já não tem o estilo de vida mais saudável do mundo. Então nosso estômago, ele já, para uma parcela das pessoas, já não é aquela coisa saudável. E aí tu vai lá e toma Dorflex de 8 em 8 horas, toma anti-inflamatório de 12 em 12 horas, ou de 8 em 8 horas, acaba tomando a mais, tu acaba sobrecarregando o teu intestino. E aí tu começa a estar com um problema de uma dor e tu começa a desencadear uma úlcera, tu começa a desencadear outros problemas. Então o maior perigo do excesso de medicamento é desencadear outros problemas como esse. Porque o medicamento ele não é ruim. Eu jamais vou ser contra o uso da medicação. Só que ele tem o seu momento de começo, meio e fim. Igual qualquer tratamento. Então eu digo isso até para fisioterapia. Gente, fisioterapia tem que ter um começo, um meio e fim porque tá tratando. Tô tratando, na minha visão, tá tratando um problema. Então, tu veio com essa dor, tu vai ter um começo de tratamento, um meio e um fim do teu tratamento. Terminou, tu vai começar a fazer, ou vai pra uma academia, ou tu vai pra um pilates, ou tu vai nadar, tu vai correr, tu vai fazer o que tu quiser, o crossfit, tu vai fazer funcional, mas tu vai manter a tua rotina. Sabe que eu já fiz 1 milhão de vezes? 1 milhão de vezes. Se entupir de remédio até Não. passar. Eu já tomei Dorflex sem estar doendo nada, porque eu sabia que eu ia voltar dolorido do jiu-jitsu. A minha avó toma todo dia ela toma um Dorflex pra prevenir dor de cabeça.
Mas a sua avó tem quantos anos? 89. Eu tenho 40. Mas a minha avó não começou isso aos 89. Não, eu viro e falo assim, olha, eu sei que eu vou voltar moído do jiu-jitsu. Sabe qual que é a tradução de jiu-jitsu, né? É lesão severa. Certeza de lesão. A tradução de jiu-jitsu é você vai se quebrar, é isso. Você vai voltar moído. Moedor de carne humana, é isso. Eu já tomei várias vezes. Eu vou tomar um Dorflexinho antes de ir pro treino, porque eu já sei que vou me lascar menos, entendeu? Mas aí vem um problema. Porque se tu toma um analgésico antes, tu tá mascarando a tua dor. Então, se tu vier a realmente ter um problema, vai estar mascarado. E aí tu vai se ferrar de verdade. Mas... Então isso é um perigo. Por que você acha que eu tô desse jeito? Ai, Exatamente. mano, é sério. Então, tipo, tudo isso vai influenciando na pessoa. Tudo influenciando no nosso corpo. E a gente não se dá conta dessas questões. Que nem o sono que a gente começou a falar. Poxa, o sono ele é essencial para a saúde do corpo. Porque todo dia a nossa coluna desgasta. Todo dia ela vai desgastar um pouco. Desgastar tanto a parte óssea como o nosso disco da coluna ele vai desgastar. Só que de noite é quando ocorre a produção do líquido para reidratar esse disco. Se eu não durmo bem, meu disco reidrata menos. Todo dia meu disco reidratando menos, eu começo a ter uma tendência maior a ter desgaste. Então vamos supor, atividade física é boa para a coluna, é excelente, mas aí tu não dorme bem. Sabe qual que é a merda falando de remédio também? A gente adora um hábito, né, velho? Vulgo chimarrão, né, A gente mano? adora uma pílula mágica. Não tô falando nem de assim, um hábito. Cara, o fato de tomar chimarrão, o negócio de você preparar, o vício do cigarro começa com hábito, tudo começa com hábito, entendeu? E a gente acaba se pegando nos negócios que às vezes nem faz... Sabe, alguma vez alguém falou pra mim que se tomasse aspirina antes de treinar te dava mais fôlego, o ácido acetilsalicílico dava mais fôlego. Eu nem sei se é verdade ou não, mas eu já tomei algumas vezes, entendeu? E já deu certo. Não sei, eu nem sei se deu certo ou se não deu certo por causa daquilo. Mas a gente acaba... É o famoso efeito placebo. A gente acaba abraçando umas ideias que o Zé da esquina falou e a gente... Não, pra mim funcionou. Então, isso aqui, você tá zoando o teu fígado, tá zoando o teu coração, tá zoando o teu pulmão, por causa de um hábito que você na verdade, nem sabe do que se trata. E, tipo, tomar remédio, ele vira um hábito real mesmo. Real, isso... velho, olha... É um medo. Isso aí entra no medo, no receio de piorar. Então eu vou tomar já pra não sentir. Eu vou tomar pra não piorar. Eu vou tomar porque eu não quero sentir aquela dor de novo. Então entra muito mais no receio. O medo de ter o desconforto, o medo de ter o problema. Porque viver com dor é horrível. Eu digo que eu tenho certeza... Eu posso dizer isso porque, poxa... Eu tô agora há 15 dias que eu... Agora, hoje eu comecei a fechar minha boca. Mas do nada, eu tive um problema na TM, da articulação da boca. E eu só fechava um lado da boca. Do nada? O outro lado não fechava. Do nada. Na verdade, do nada não. Eu comecei a dormir umas noites ruins. Comecei a dormir mal. Chegou um dia que estourou um problema de tensão aqui. Porque eu dormia mal. Você não tá com bruxismo de roendo os dentes à noite? Provavelmente. Tava dormindo mal, muito estressado, muito ansioso. Comecei a me estressar muito, juntou a ansiedade que eu já sempre tive, estresse, dormi mal, comecei a cada dia que passava, comecei a sentir uma dor na nuca, porque se a gente aperta muito o dente reflete na nuca, comecei a apertar muito, um lado não fechava. Então assim, mano. é horrível ficar com dor, então a gente não quer, então a gente quer resolver o problema. E de louco e médico, todo mundo tem um pouco, né? Então, médico e louco, todo mundo tem um pouco, é verdade. Então, verdade. poxa, esse aqui funciona. Cara, já tomei outra vez, funcionou, vou tomar de novo. Já fiz isso aqui, funcionou, vou tomar de novo. O vizinho fez, funcionou pra ele, vai funcionar pra mim também. Irmão, ó, então, você vai dar risada. Vai entrando nesse loop. Eu já tomei Tramal por causa de ressaca. Não tô zoando. Eu já roubei um Tramal da minha cachorra. Minha cachorra tava com pós-operatório. Mas isso aí é vício, é diferente, né? A gente já começou a entrar, a gente já tem que entrar no narcóticos aqui. Chamou a pessoa errada aqui. Já é narcóticos isso aqui. Zé Droguinha. No buraco tá bem, mas eu tô começando a entender os problemas agora. Meu Deus do céu. Lembra aquela conversa do início começou a fazer sentido agora. Viu? Só é a noia da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Cara, vamos lá. Então a gente já falou de remédio. Tá? Cada um tem uma especificidade e o médico tem que passar. Viu, Otávio? Quando você tiver... Médico né? tem que passar. Trouxa do caralho. É isso aí. Tem que seguir. Porque ele tem um motivo pra estar seguindo.
E outra, assim, pessoas muito mais estudadas e mais inteligentes que eu, no caso, criaram esse negócio por um motivo. Por um e não sou motivo. eu que sou formado em marketing que vai... Tem alguém que estudou muito pra dar essa opinião, pra funcionar dessa E maneira. geralmente quem dá opinião... É quem não sabe nada. É quem não estudou porra nenhuma Quem e tá não cagando sabe nada. regra. E cria podcast na internet pra cagar regra pros outros. Aqui, ó, pra você, ó. Pra fazer um barulho. Você falou sobre compressa quente e compressa fria. Isso. Já me falaram que quando eu tô com a coluna zoada, entendeu? Não sei qual tipo de dor na coluna é. Aham. Já teve gente pra me falar pra fazer compressa fria e já tem gente pra fazer compressa quente. Qual é qual? Compressa quente. Qual que é qual? Qual que é qual? Tá. Primeiro ponto. Gelo a gente usa primordialmente em processo inflamatório. Tá. Não que é só em processo inflamatório. Mas tu não vai botar calor em processo inflamatório. Então como é que eu sei que eu tô com uma inflamação acontecendo? Eu vou ter calor, rubor, perda de função, inchaço. Então eu vou ter alguns sinais que vão desencadear. Que vai dizer, poxa, tá inflamado. Que nem quando tu torce o tornozelo, o que acontece? Não fica inchado? Sim. Ele fica um tumor, fica inchado. Ele fica quente, ele fica vermelho, tu perde a função. Então tem alguns sinais que aparecem. Quando acontece isso, opta pelo gelo de primeiro momento. Quando que eu uso o calor? Quando tá tenso. Tá? Então, poxa, machucou no jiu-jitsu, na hora que tu machucou, bota gelo. Tá jogando futebol, caiu, bateu, primeiro momento, bota gelo. Tá? Depois de um tempo que tá sentindo a musculatura tensa, sabe quando a sensação de que a musculatura tá cansada? Sabe quando tu trabalha muito tempo sentado que parece que tem um peso na coluna? Todo dia. Bota um calorzinho que relaxa. Bota um calorzinho que relaxa. Não vai botar gelo aí. Bota um calorzinho que nesse momento um calorzinho vai ajudar mais. Mas também tem que identificar também o tipo de dor que tá apresentando, a característica da dor, né? Mas quando tem algumas sensações de peso na coluna, cansaço, parece que tá tenso, rígido, um calor vai relaxar, vai te ajudar, porque a tendência é que tu precisa relaxar a musculatura. Pergunta muito maravilhosa em homenagem a Dona Alzira, minha avó. Te amo, vó. Canela de velho, conhece? Canela de velho. Que mais? Arnica. Arnica. Tem um outro também. Gelol. Veneno de cobra. Vai, Veneno esse eu de não conheço. cobra é maravilhoso. Esse aí não tem na minha Veneno de terra. cobra é muito top, velho. Tem uma pomada, tem um gel aí. Que esquenta. E chama veneno de cobra, velho. Chama Isso. veneno de cobra, entendeu? É isso. Vamos Vai- lá. O mesmo processo que a gente falou da bolsa de água quente. Mas ele não esquenta a sua pele? Ou ele esquenta Ele esquenta a região que tá ali. Vai estimular. Porque tem alguns que esfria e tem alguns que esquenta. Muitas vezes primeiro ele dá um gelo É. e depois ele Ele dá um quente. dá um quentão. E aí quando vem o quentão que relaxa. Entendi. Ele só mascara a dor. Ele mascara a sensação de dor. Igual quando tu bate e passa a mão. Não tinha pensado nisso, mano? Quando tu bate e passa a mão, não passa dor? Já percebeu quando tu bate? Claro, não funciona pra sempre, mas quando tu recém bateu e tu passou a mão, não passa dor? É automático, você fica... E a dor vai diminuindo, não vai? Por que a dor diminui? Que você... Mas você aumenta a circulação ali, é isso? Quando faz aqui? É. Não, quando faz aqui é diferente. A gente tem fibra de dor e fibra de tato. Então tem uma fibra que eu digo é um fio de um nervo, um fio. Pensa num fio de luz, que ele percebe dor, tem uma terminação nervosa livre que a gente chama, que percebe nocicepção, que se depois se traduz em dor, mas ficou muito confuso, tá? Que percebe aquela sensação que sobe, vem, vai pra coluna. Dentro da coluna a gente tem como se fosse comportas, né? Que é onde a informação vai, encaixa ali e dali sobe. Só que essa informação de dor ela é lenta, porque é uma fibra muito antiga. Aí, a informação do tato é uma fibra mais rápida. Ela chega antes. Então, quando tá doendo e eu passo a mão, vai chegar mais a informação do tato do que a informação da dor. Então, o que o cérebro começa a sentir é o quê? Que tem algo passando e não a Aqui. dor. Então, sente a dor no fundo, mas sente muito mais o passar. Então, essa é a teoria das comportas, que a gente chama. Que é como basicamente funciona o choquinho. A Que nós grosso vamos modo. falar no outro episódio. Que a grosso modo
né? Bem grosso modo, o choquinho, ele faz isso, ele mascara a dor. Ele ativa outras questões, mas a grosso modo, ele age nessa via, mascarando a informação de dor. Por isso que a pessoa sente alívio. Colchão. Joga fora. Mentira. O colchão ortopédico Kenkopato com ímãs da lua, energéticos. Quântico, infravermelho. Com massagem do super-homem e não sei o quê. Tem água ainda? Não, né? Toma um também. Vamos falar de colchão. Cara, o colchão, a única coisa que importa é conforto. Mentira. Verdade. Não, mano. Um exemplo, tá? Porque, olha só o nosso raciocínio. Por que a gente vai pensar? Por que o problema é o colchão e não é a nossa coluna? Por que o problema é o colchão? Porque se o colchão for mole demais, sua coluna vai ficar torta. Tá, e quem gosta de dormir em colchão mole e não tem dor nas costas? É porque é abençoado por Deus, Então entendeu? será que o problema não é que a tua coluna tem alguma coisa de errado? Então o que vai acontecer se tu não tem dor nas costas, começa a dormir num colchão mole e começa a ter dor, cara, não vai culpar o colchão. Porque é muito mais fácil terceirizar uma culpa. Porque tem pessoas que dormem num colchão mole e não sentem dor nas costas. Um exemplo, eu prefiro um colchão mais macio. A minha noiva gosta de um colchão mais rígido. Travesseiro, mesma pegada. A minha noiva tem que dormir no travesseiro que faz a voltinha do pescoço. Eu odeio aquele travesseiro. Eu prefiro dormir num travesseiro nem muito alto, nem muito baixo. Travesseiro médio. Mas isso vai de gosto de cada um. Por isso que tem vários tipos de travesseiro. Tem vários tipos de colchão. Tem vários tipos. Cada um vai servir para uma pessoa diferente. O travesseiro também é pra gosto? Também é para gosto. Mas se eu dormir com o travesseiro muito alto, não vai me zoar? E quem dorme sem travesseiro? Sabe? É muito... Porque a gente... Lembra daquela história que a gente só enxerga um lado? É muito mais fácil achar problema do que solução. Então se eu olhar pra ti... Não, agora... o travesseiro alto deixa o pescoço assim. O travesseiro baixo deixa o pescoço assim. O travesseiro reto deixa o travesseiro reto. É igual posição pra dormir. Ah, posição pra dormir tem que ser como? Como é que tu aprendeu? Eu só pego no sono de barriga pra baixo. Tá, mas como é que tu escutou que tem que dormir? Já escutou que tem uma posição correta pra dormir? De lado com o travesseiro no meio da perna. Isso. E mais um travesseiro aqui pra apoiar pra não virar. Um travesseiro aqui. E um Nossa, daí não. Ah, que bom. Enfim. Mas olha só. Tu acorda na posição que tu deitou pra dormir? Não. Então o que muda a posição que eu deito? Se o sono, ele é feito pra descansar e relaxar, tá? Então, o colchão bom ou colchão duro? Eu odeio dormir, dorme no chão, então. Eu odeio dormir em lugar rígido. Colchão bom é o rígido. Travesseiro bom é o travesseiro tal. Odeio dormir com aquele travesseiro. Posição boa é essa. Tudo que tu não gosta. Numa brincadeira dessa, você nem descansa, porque você fica quicando na cama. Cansei de atender paciente que gastou 30 mil em colchão, que comprou esse colchão aí. Colchão que tem o infravermelho, que tem o massageador, o colchão que mexe e faz as ondinhas, o colchão que faz tudo. E a dor na coluna tava igual. Cara, olha só que loucura isso. Tem um estudo que eles fizeram assim, que foi em relação... Normalmente as pessoas associam a postura com dor nas costas. Boa. Né? Aí teve um estudo que o propósito do estudo era ver o efeito de exercício postural na postura das pessoas e na dor. Então ele queria saber se pessoas que fizeram... Você pegou 2 grupos de pessoas, um grupo fez exercício para corrigir postura e o outro grupo não fez nada. Para ver se o exercício ia melhorar a postura e ia aliviar a dor. Então qual que foi a conclusão do estudo que eles viram? Que as pessoas que fizeram os exercícios de correção postural não corrigiram a postura, mas aliviaram a dor nas costas. Então a gente começa a perceber, concluindo com isso, que postura não influencia na tua dor, mas o exercício sim. Então o exercício é o que vai diferenciar. Tanto que hoje em dia se sabe que não existe a melhor postura. Não existe postura boa e postura ruim. Existe a postura esteticamente boa e esteticamente feia, bonita e feia. Porque, convenhamos, assim não é uma postura bonita. Agora sim fica uma postura mais bonita. Mas isso não vai influenciar na tua dor. Não é porque eu tenho uma postura boa que eu não vou ter dor nas costas. Meu Deus. E não é porque eu tenho uma postura ruim que eu tenho dor nas A costas. minha vida inteira foi o contrário. A minha vida inteira Porque foi... a gente sempre aprendeu isso. Tanto que hoje em dia se fala que o quê? A melhor postura é sempre a próxima. Imagina que postura é como se fosse uma empresa. A melhor postura é sempre a A próxima. próxima. Então quanto mais eu variar minha postura, melhor. Então imagina que a tua coluna é uma empresa, tá? Para mim sustentar essa postura aqui,
eu vou ter só os mesmos músculos trabalhando, as mesmas articulações, os mesmos ligamentos contraídos para sustentar isso. Enquanto todos os outros músculos que participam de outras posturas não estão trabalhando. Então o ideal é variar a postura de Ideal é variar propósito. de propósito. E aí é o seguinte, imagina uma empresa que só os mesmos funcionários trabalham. Só os mesmos funcionários vão Vão ficar desgastados. vão cansar. Estressados. E os outros vão ficar tranquilos. Por isso que às vezes a pessoa tá com dor nas costas e aí ela ajeita a postura, em vez da postura da dor aliviar, a dor piora. Porque ela aumentou a tensão muscular do músculo que já estava tenso. E por isso que quando tu pega e faz assim e se cai no sofá, a dor, nossa, agora a melhor postura pra mim é relaxado. Por quê? Só que aí tu fica com aquele peso na consciência. Nossa, essa postura é ruim, vou ajeitar. Aí tu ajeita e tu tensiona o músculo que já tá muito tenso e cansado. Agora, se eu vario a minha postura, é como se todos os funcionários da minha fábrica estivessem trabalhando. E se todos os funcionários estão trabalhando, a chance, a tendência deles cansarem é muito menor. Em outras palavras, não existe postura ruim. Não. Puta que pariu, velho. Existe algo no nosso corpo que é outro mecanismo de dor que a gente chama de manutenção tissular. Então, manutenção do tecido. Então, agora tem a gravidade me jogando para baixo. Então, a gravidade está me empurrando para baixo. Os meus ossos do quadril estão empurrando contra a cadeira. Tá? Isso é muito comum em hospital. Quando a pessoa está acamada no hospital, não tem que virar ela de tempo em tempo? Senão vira escara, né? Por que vira escara? Porque a pessoa está muito tempo na mesma posição. E aí? A pressão da gravidade contra a maca vai deformando o tecido, Quando a pessoa está inconsciente, ela não sente se dói ou não. Quando a pessoa é diabética, que ela perde a sensibilidade, ela não sente se está doendo ou não. E vai fazendo buraco. Então, a manutenção tissular é isso aí. Se eu fico muito tempo na mesma posição, a pressão é sempre nos mesmos músculos, a pressão é sempre na mesma articulação. E esse tecido vai ficando deformado. Quando esse tecido chega num limiar que diz, se passar daqui vai machucar, começa a doer, a gente muda de posição. Em algumas pessoas, elas têm uma alteração nessa percepção. Então, antes do tecido se machucar, realmente, ele já avisa isso. A pessoa não consegue nem ficar muito tempo sentada, nem muito tempo em pé. Então, não é que está machucando, é que o corpo dela está se protegendo porque está alterada a percepção do que está acontecendo. É a manutenção do tecido. Olha que loucura isso. Não, é contra tudo aquilo que eu imaginava e eu me julgava como é que a vida é, né? Eu tive que criar um podcast para aprender. Não, para quebrar uma das maiores certezas que eu tinha na minha vida, que era eu sou especialista em dor na coluna, porque eu tenho a coluna mais fodida do mundo. E você viu meu exame aqui, não é nada demais. E aí a gente volta pro colete. Qual que é o perigo do colete? Colete, puta. Esse colete que tu falou, de ajeitar a postura, né? Que a gente entrou, começou a falar de postura. Qual que é o perigo de ajeitar essa postura? Não de ajeitar a postura, mas de usar o colete para poder ajeitar a postura. Nosso corpo ele é muito preguiçoso. Então, quando a gente para de fazer academia, o que acontece? A gente começa a perder músculo, não começa? Sim. Por quê? Por que a gente perde músculo? Porque o músculo ele gasta energia para estar vivo. Para estar ali. Então, se ele não é utilizado, o nosso corpo vai fazer o quê? Vou utilizar um músculo como fonte de energia, para mim não gastar energia com o músculo mantendo ele ali. A postura é igual. Então, se eu uso um colete para corrigir a minha postura... Você fica com o músculo mais fraco. O músculo fica mais fraco. E aí, quando eu tiro o colete, eu tenho dificuldade de manter a postura que eu tinha antes. E aí eu começo a ficar na necessidade de estar sempre usando o colete. Não acontecia isso contigo? Se tu usava horas o colete por muito tempo, quando tu tirava, tu não ficava muito cansado e tu não conseguia nem manter uma postura que tu tinha antes? Não, eu não tô nem falando do colete em si, porque existe aquele colete cervical mesmo que ia até aqui, assim, sabe? A natação me salvou desse colete. A natação, o RPG e a fisioterapia. Né? Eu fiz 1 milhão de sessões de RPG. E isso eu tô falando em 1914. Tá? Lá na Liga Pistola. Isso, lá no Guaraná com rolha, lá, entendeu? Aí, o que acontece? Lá onde eu enfiava dentro do forno, lá no forno da casinha do cachorro. Tu não pegou a parafina. Pelo amor de Deus. Os caras botavam a mão dentro da parafina e... Fazer o quê?
botava a mão na parafina. Uma técnica uma vez era assim. E não queimava a mão? Não, fazia uma capa de parafina na mão e deixava a mão quente. E a pessoa que tinha tendinite, que tinha síndrome do túnel do carpo, botava a mão dentro da parafina para esquentar e relaxar, relaxar a musculatura. Relaxar os tendões. E não funcionava porra nenhuma. Enfim. Eu não tô nem falando daquele colete cervical Sim, mesmo. sim, mas aquele que alinha aqui. Né? Então, Isso! tipo, então, mas a pergunta é, até o colete é a mesma coisa que o outro? Esse aí. Tanto um quanto o outro, mesma merda. Meu merda. Tanto que eu não sou o expert em escoliose, né? Nem atendo pacientes tanto assim com escoliose para correção de curvatura. Mas hoje em dia o que se sabe para escoliose é que só em casos muito graves que se usa o colete. Eu não vou saber qual que é agora a angulação, porque não é a minha área de atuação de correção de escoliose, né? Se você aí manja, escreve aqui pra gente que a gente tá louco pra saber também. Porque não é a minha área de atuação de correção de escoliose. Uhum. Mas, hoje em dia, tu corrige escoliose com exercícios. De ergue um braço para puxar a curvatura de um lado para um lado, aí tu alinha o quadril para o outro e tu alinhou tua escoliose. Mais ou menos como acontece no RPG. Isso. Mas é um pouco mais específico. Qual que é a sua opinião sobre RPG? Ele é um bom exercício. Mas, eu particularmente não gosto, ele não é o suprassumo. Ele não é a nata. Eu me lembro que na época... É cara, que tudo são fases. Então. E tipo assim, na época, o RPG era a moda. Isso eu tô falando, cara, eu devia ter meus 10 anos de idade, tá? Isso há 30 anos atrás. E eu me lembro que o cara, o Dr. Alexandre, ele tirava uma foto antes E depois? e depois, e realmente, e ele me botava lá, e amarrava, e fazia não sei o que, e juntava Fazer a os pés. posição da HUD, sapo e não sei o quê. Junta os pés e puxa os pés, e doía pra caralho, era uma tortura chinesa, aquele negócio inteiro. Mas tipo assim, na outra foto, eu tava... Mas na outra sessão, Essa parte você não precisa saber, entendeu? O importante é a foto que você tá lá. Mas assim, eu acredito sim que tenha me ajudado. não, ele ajuda. Tá? Entendeu? Não dá pra dizer que não ajuda. Mas Moral da história, o que me ajudou real mesmo é o foi exercício. o exercício físico. O exercício físico. Pra dores foi o exercício físico. Hoje em dia, não existe nenhum exercício melhor do que o outro para problemas de coluna. Não existe a natação e o suprassumo, não existe o jiu-jitsu vai machucar sua coluna. Olha aqui. Ainda bem que eu fui pro jiu-jitsu. Olha É aquela só. história, o que vai machucar é... Imagina que a gente tem uma balança interna no corpo. Entre capacidade e demanda. Se eu fizer muita demanda para um corpo que não está preparado, o que vai acontecer? Você vai se lascar. Vai se lascar. Se você colocar muita carga num carro que não é pra carga, você vai... Pronto, é isso. Então o que vai machucar é isso. Morreu o assunto. Tá? Nesse sentido. Exercícios físicos. Aquecimento antes do exercício físico, ele resolve... Não vamos falar isso daí no próximo. Vamos falar de coluna. Uma pergunta sobre coluna. O que você tem aí? O que você tem na manga aí pra fazer? Falar de coluna? Tá, vou falar. Imagina que é o seguinte, ó. Imagina que eu gosto de dizer que toda dor, seja na coluna, no nosso corpo, em si, ela é como se fosse um copo. Esse copo ele vai enchendo. Então assim, eu sou uma pessoa que eu não durmo bem, encheu o copo. Eu não me alimento direito, encheu mais um pouco o copo. Eu sou muito estressado, eu sou muito ansioso, eu não faço exercício, eu tenho medo de fazer isso aqui. Eu tenho medo. O meu copo ele vai enchendo. E aí o que quando acontece? você tá até aqui, você vai lá e enche o cu de remédio. Não, e quando tá até aqui, eu me entupo de remédio. E quando tá aqui, o que eu faço? Eu vou fazer um agachamento e que resolvo aumentar a carga. E aí o que eu faço? Aí transbordou o copo, porque o meu corpo não tava preparado para esse agachamento com um pouco mais de carga. Ou pro exercício, ou para carregar um sofá. Ou pra sair na porrada com gente com metade da tua idade que só toma bomba. Exato. Entendi. E aí transbordou o copo. Só que a gente só olha para uma questão, transbordar. Não, O que acontece é que não que fez o copo encher. Então a pessoa ela olha, pá, eu troquei de travesseiro e começou a doer minha cabeça. Eu troquei de colchão, o colchão é um problema, mas a pessoa não olha o resto. Entende? Então o que acontece com o nosso corpo, com a nossa coluna é isso. A gente sempre foca em uma coisa específica.
Mudou o tempo, me deu uma tosse. Mas ninguém fala que você tá fumando derby vermelho sem filme, Mata-rato. não, seu filho da... Então entende que tudo vai jogando pra esse lado e, de novo, se fez sentido pra minha mente, tá correto. E morreu o assunto. Porque fez sentido. Então eu só vejo um lado da moeda. Eu só vejo o lado da moeda que eu troquei de travesseiro e começou a doer minha cabeça. Mas eu não vi o lado que ao mesmo tempo que eu troquei de travesseiro, eu tô me estressando muito no trabalho, faz um mês que eu não faço nada de exercício. Você não bebe água, você Não- enche o cu de pitu. Não bebe água, toma só cachaça, entende? Então tudo isso vai rolando, vai se desenvolvendo para uma questão e a nossa mente só olha para um ponto. E quanto mais velho você fica, mais razão você quer ter na vida. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente quer aprender as coisas. Entendeu? Porque mais vivido eu tô, mais eu sei. Mas eu sou o fodão, Quer mas... mentir pra mentiroso? Não dá. Tem É razão. muito louco como isso acontece. Tem razão. Então, percebe que hoje em dia, dor nas costas ainda é muito tabu. Então, pense comigo. Se realmente tudo que fosse feito, na maioria das vezes hoje, resolvesse o problema, concorda que quase ninguém teria dor nas costas? A maioria das pessoas tem dor nas costas seguindo o ditado popular. Eu nunca vou esquecer que eu atendi uma paciente na Espanha uma vez. E aí ela... E aí ela falou o seguinte assim pra mim: Vitor, eu tô te mandando mensagem aqui porque eu tô na fila de cirurgia aqui na Espanha. Eu não aguento mais de dor. Mas eu comecei a melhorar nas últimas semanas porque tu fala tudo ao contrário do que eu vejo por aí. Então me mandavam parar de fazer exercício para aliviar a dor. Falavam assim pra mim: Vitor, se eu fizer algo e causar dor, tu não faz mais. Então eu fazia academia, eu parei. Eu trabalhava, eu parei de trabalhar. Eu não vou mais brincar com a minha filha, porque quando eu sento no chão pra brincar com a minha filha, Pera aí. eu sinto dor. Pera. Você tá me falando que quando a pessoa tá com dor na coluna, ela não é pra ficar deitado o dia inteiro? É isso aí. O repouso, ele piora a dor. O excesso de repouso, tá? O excesso de repouso, ele piora a dor. Porque o nosso corpo, ele é antifrágil. Então, quanto mais frágil a gente se mostra ser, mais dor a gente acaba sentindo. Naya. Cadê você? Ah. Tá. Então, voltando no raciocínio, essa minha paciente, ela fazia tudo o que mandavam fazer. Parar de fazer exercício, parar de se movimentar e ficar cada vez mais parada. Ela me comentou então que ela tá ficando só deitada. Só que quanto mais ela parava de fazer as atividades, mais dor ela estava sentindo. E a gente não se liga nisso. Porque a informação que a gente tem é: poxa, se eu tô forçando, tá machucando, eu vou parar de forçar. Aí tu para de forçar, a dor não passa, ela continua. E tu vai parando de fazer tuas atividades e mesmo assim tu continua com dor. Então será que realmente isso tá resolvendo o problema? Só que a gente não pega esse raciocínio. Cara, isso... Porque a gente tem um medo de estar piorando fazendo um exercício. Mas quando eu digo, o repouso não é bom, tem que fazer exercício, não tô falando pra pessoa ir lá e fazer crossfit. Não, me atacou uma crise de coluna. Não é que tem que ir pro crossfit. Você nem consegue. Mas tu não vai passar o dia inteiro deitado na cama. Deita, meia hora, 15 minutos, levanta, dá uma caminhada, tenta se mexer um pouco, deita de novo. Levanta, se movimenta, mas não fica parado. Quanto maior o repouso, mais fraco tu vai Isso eu já ficando. percebi. Isso eu já percebi. Eu tomei muita bronca dos meus pais na época, quando eu morava com eles. Que, tipo assim, aquilo que eu te falei, eu sempre tive problema na coluna, sempre tive dores de coluna. E engraçado que quando eu parava o Gil, por algum motivo, ou férias, alguma coisa, eu voltava a sentir dor. E eu falava assim, não, eu tô com dor, eu vou com dor mesmo, eu vou com dor mesmo. E a dor passava. E tipo, só que nunca fez sentido, sabe aquela parada assim? Nunca fez sentido na minha cabeça se eu fazer um negócio com dor, eu vou... Ah, mas você vai estar lascando mais a sua coluna. Muito pelo contrário, era um exercício. Porque na tua cabeça, o exercício, o impacto, o forçar ia machucar a coluna. Irmão, por que isso não é ensinado em escola? Me fala. Por que isso não é ensinado nas escolas? Cara, me explica. Você tem... Porque o nosso um método de ensino, ele é muito arcaico. Porra, velho. O método de ensino, ele é muito arcaico. Ainda é muito arcaico. Então, assim,
o que se sabia, a ciência evolui muito rápido hoje em dia. Evolui muito rápido, tá? Só que as universidades não evoluem como a ciência vem evoluindo. É verdade. Então, o mesmo professor que dá aula hoje é o cara que deu da aula há 20 anos. E às vezes ele não se atualiza com a mesma frequência. E aí o ensino fica defasado. Tanto que as informações vêm muito mais de fora do que da graduação. E eu aposto contigo, todo mundo que se forma em qualquer universidade, em qualquer graduação, diz: tu vai aprender a tua profissão quando tu se formar. No campo de batalha. No campo de batalha. A universidade não te ensina tudo. A universidade... Então é por isso. Só que tem uma gama enorme de pessoas que não estudam depois que se formam. E são profissionais que estão no mercado. E é geralmente o povo que mete o pau em você. É o povo que vai no teu Instagram encher o seu saco falando que esse moleque tá sabendo de nada. Olha, tudo faz sentido agora, de verdade. Sabe? E tanto que tem o famoso efeito placebo e nocebo. Não sei se ouviu falar desses dois. Sim, sim. O placebo é quando você toma um negócio que não tem nada a ver E melhora. E ele melhora. E o nocebo é quando você toma um bagulho que é pra melhorar e não melhora. E o nocebo é quando tomar o que não ia fazer nada e ficar ruim. Ah, entendi. É quando você toma o placebo e fica ruim com o placebo. Isso. Ou quando tu vê um exame na tua coluna e tu sai de lá pior depois de ver o exame. E tipo o exemplo do meu pé. Lembra que eu falei que eu vi o meu pé e comecei a sentir dor depois? Por quê? Isso é um nocebo, não tinha nada de ruim. Não tinha por que aumentar a dor, eu já tinha feito o exame. Tava bem antes de saber. Tava sem dor antes, como é que fica com dor depois? Nocebo. Eu vi uma informação que não deveria causar efeito nenhum, mas causou dor. E o placebo é quando eu faço algo que não tem efeito nenhum e melhora. Um exemplo de placebo na fisioterapia é aquelas fitinhas que corrigem postura. Sabe aquelas fitinhas, aqueles tape? Não muda bosta nenhuma, não muda literalmente nada. Nada, nada, nada. Nada. Zero. Não tem efeito nenhum. Se tu usar aquilo, isso aí tem menos efeito que placebo. Mas... É um assunto pro próximo podcast. Última pergunta. Quando você trava a coluna, assim, travou, deu mau jeito, fisgou, tomei uma facada aqui e é isso, tá? O que você já falou que ficar deitado muito tempo É ruim. é ruim e tal, mas o que fazer naquele momento? Depende... Porque na hora eu vou pra minha farmácia, encho a mão de comprimido e taco pra dentro, entendeu? Tem sucrilhos. Opa, é isso aí. É o que Sopa eu de faço. letrinha. Cara, depende o motivo da travada. Tem uma travada que a gente chama de lateral shift. Que é, não sei se tu sabe do Wesley Safadão, que acabou... Faz acho que uns 6 meses que ele acabou travando e a pessoa fica com a coluna reta e o quadril joga pra um lado e a coluna vai pro outro. Caralho. Isso. Às vezes, isso acontece porque a pessoa desenvolveu uma hérnia e aí o mecanismo de proteção do próprio corpo é deslocar, pra se proteger. Tá. Tá. Porque do lado de cá vai doer muito. Aí nesses casos tem que fazer o quê? Alguns exercícios específicos para realinhar. Quando eu travei e não foi por uma queda, não fiquei jogado para um lado e para o outro, eu não bati a coluna, porque se eu caí, bati, travei, vai para o hospital, faz um raio-x, pode ter quebrado, alguma coisa aconteceu. Então sempre que houver um trauma, procura um hospital para fazer um exame para ver que não tem nada grave. Se tu simplesmente estava deitado, levantou, travou, às vezes é um espasmo muscular. Então, uma bolsa de água quente pode auxiliar. Tu procurar uma posição confortável pode auxiliar para relaxar essa musculatura. Então, quando a coluna trava, a gente tem normalmente 2 posições que a gente gosta de fazer, que é deitar de bruços ou deitar de barriga para baixo com um travesseiro na cintura, que essas são posições que normalmente, tudo vai depender de cada caso, que normalmente elas promovem um relaxamento da musculatura. Então, tu fica nessa posição 5, 10 minutos, levanta, tenta levantar, dá uma movimentada, uma caminhada para circular sangue, para ativar a articulação, para começar a movimentar a articulação, deita de novo nessa posição relaxante. Então tu fica fazendo esse ciclo, deitado, levanta, deita, levanta e vai indo. Tá? Isso para fazer em casa, né? Sim. Mas sempre é bom procurar um profissional, um fisioterapeuta,
justamente para analisar o que está causando, qual que é a melhor postura, qual que é o melhor efeito, O porquê que você travou, por que né? travou, se foi algum espasmo muscular ou se foi um ligamento que tensionou, que é muito difícil identificar realmente isso, né? A maioria das dores lombares são inespecíficas, a gente não consegue saber a causa. Então você não consegue dizer exatamente por isso. Porque como é que eu vou saber que é aquela mini articulação no meio da tua coluna que está causando isso? Entendi. Entende? Então a maioria das dores na coluna são inespecíficas. Tá doendo, a gente sabe que tem um componente muscular, que tem um componente ligamentar, que tem um componente articular. Mas tu não consegue dizer com exatidão, bater um martelo na maioria das vezes. Por isso que a gente entra avaliando o mecanismo causador, que é manutenção tissular, que a gente falou antes, que é química não inflamatória. Ah, você tem uma dor que irradia, então de repente é uma dor neuropática. Por isso que o profissional que entende vai perguntar o que aconteceu para ele Isso. poder passar Então tem todos esses fatores que vão estar influenciando no que está acontecendo. Você vai ser perseguido pela indústria farmacêutica, cara. Porque se depender de você, eu paro de comprar remédio, velho. E assim, eu já deixei muito dono de farmácia feliz, viu, filho? Já irrigou muito essa João. Opa! Aqui tem pão, aqui é pão, aqui tem lá na minha cidade é São João, uma cada esquina. Aqui eu não sei qual. Aqui é... Caralho, 2 horas. Ele não parou ainda. 29,52. Você se prepara pros haters, viu? Então, tipo, a farmácia, o medicamento, ele precisa ser utilizado. Mas, de novo, ele tem que ter um começo, um meio, um fim. Poxa, tá morrendo de dor, tem que trabalhar, não vai tomar um remédio. Não vai tomar trabalho pra ressaca, né, Otávio? Não vai se entupir de medicamento, sempre vai com um acompanhamento de um médico. Senão pode ter algum componente, às vezes, que tu é alérgico. Às vezes tu quer tomar um remédio que não vai fazer efeito nenhum pra ti, tu vai estar só mijando mais caro, né? Então tu vai estar jogando dinheiro fora. Então tem todas essas questões que estão envolvidas, né? Mas, pra coluna, movimento é primordial. Então a gente tem 2 tratamentos sempre, o tratamento farmacológico e não farmacológico. Os 2 sempre vão andar juntos. Não tem só como um resolver e não tem só como o outro resolver, né? Muitas vezes o não farmacológico, o movimento, o exercício, ele é extremamente benéfico, mas tem alguns casos de dor que tu precisa da medicação, né? Então tudo isso influencia, tudo isso precisa ser analisado em conjunto. Povo, tudo que tem do Victor Cardoso, que ele tem na internet, tá no card aqui embaixo. Mais uma vez, faz assim, ó. Faz aqui assim, ó. Aqui assim, do lado assim, ó. Assim, ó. Segue o Victor, tá? Manda mensagem pra ele, tira dúvidas com ele. E, cara, é o seguinte, eu não tenho muito pra te falar. Eu que agradeço. Muito obrigado Confiança. pela Muito obrigado. moral. O cara pegou Oportunidade. o avião lá do sul e veio pra cá pra gravar o meu humilde podcast. E é isso. Cara, muito obrigado mais uma vez. E agora nós vamos gravar outro. Falando sobre os mitos e verdades da fisioterapia, do exercício, de tudo isso daí. Então, cara, só loucura. O meu objetivo é deixar você muito curioso para você querer assistir o próximo, certo? Então, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, fazer toda a lição de casa aí, beleza? Valeu!